Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 11 de julho de 2025. São Bento Abade Memória, sexta-feira, cor litúrgica branco. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São Bento nasceu em Núrcia, próximo a Roma, em 480, numa nobre família que o enviou para estudar na cidade eterna. Por conta das invasões dos bárbaros indignados, São Bento optou por se retirar e manter-se isolado em uma gruta nas montanhas de Úmbria. Aos 40 anos, Bento sai da gruta e vai para o sul de Roma, a fim de fundar o que viria a ser o maior centro de vida beneditina de todos os tempos, os mosteiros do Monte Cassino, berço da origem dos beneditinos. Ao todo foram mais de 12 mosteiros fundados por ele ao longo da história. Os mosteiros beneditinos tornaram-se centro de referência e deles saíram vários nomes e ícones da igreja. Ao todo foram 23 papas, 5.000 bispos e cerca de 3.000 santos canonizados. São Bento, rogai por nós. Nós vamos ver na primeira leitura de hoje o retorno de Jacó, o retorno não, o retorno à sua família, né? Quando ele foi para o Egito e lá encontra-se com José. Então, ele leva toda a sua família, tudo que lhe pertence, e vai ter uma vida distante agora, vivendo lá no Egito com a sua casa. Esse reencontro marca certamente a história, né, da salvação, porque lá eles vão permanecer durante 400 anos e só retornam depois, quando é invocado da parte de Deus, os judeus, né? Então eles invocam a presença de Deus para que seja restituída a graça, o retorno deles para a terra prometida. Então eles ficam 400 anos ali no Egito. No Salmo de hoje, nós vamos ver o Salmo 36. A salvação vem de Deus. Confia no Senhor, faz o bem, a salvação, ele sempre Deus é a nossa fonte de salvação. E finalmente no evangelho de hoje, Mateus capítulo 10, é aquele momento em que Jesus alerta seus apóstolos e discípulos. Então, quem vive a dimensão do apostolado e do discipulado também vive nesse alerta. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Israel partiu com tudo o que tinha. Ao chegar em Bersabeia, ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Deus falou a Israel em visão noturna, dizendo-lhe: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Aqui estou. E Deus lhe falou: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, pois lá farei de ti uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo ao Egito, e te reconduzirei de lá, quando voltares, e é José que te fechará os olhos. Jacó levantou-se e deixou Bersabeia, e seus filhos o puseram, com as crianças e as mulheres, sobre os carros que o faraó enviara para os transportar. Levaram também tudo o que possuíam na terra de Canaã, e foram para o Egito. Jacó com toda a sua família, com seus filhos e netos, suas filhas e toda a sua descendência. Jacó enviou Judá na frente para avisar José e fazê-lo vir ao seu encontro em Gênsen. E chegaram à terra de Gênsen. José mandou atrelar seu carro e subiu a Gênsen ao encontro do pai. Logo que o viu, lançou-se ao seu pescoço e, abraçando a ele, chorou longamente. Israel disse a José: Agora morrerei contente, porque vi a sua face e te deixo com vida. Palavra do Senhor,
Graças a Deus. Salmo 36. A salvação vem de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. A salvação vem de Deus. O Senhor cuida da vida dos honestos, e a sua herança permanece eternamente. Não serão envergonhados nos maus dias, mas nos tempos de penúria saciados. A salvação vem de Deus. Afasta-te do mal e faz o bem, e terás tua morada para sempre. Porque o Senhor Deus ama a justiça, e jamais Ele abandona os seus amigos. Os malfeitores hão de ser exterminados, e a descendência dos malvados destruída. A salvação vem de Deus. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende-os e protege-os contra os ímpios, e os guarda porque nele confiaram. A salvação vem de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, neste momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que haveis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então está aí como que Jesus revela para nós a dificuldade do discipulado, a dificuldade do apostolado. Isto é uma realidade, irmãos. Isso que Jesus acabou de falar não ficou só no primeiro século, no segundo, no terceiro. Até os dias de hoje acontece perseguição aos cristãos. Até os dias de hoje, o mundo rejeita a palavra de salvação. O mundo não quer viver a conversão no Senhor Jesus. É uma luta do bem contra o mal, é uma luta. Nós temos que nos criar a raiz profunda nos evangelhos, estarmos preparados para receber de Deus, por Cristo Jesus, o Espírito Santo, que há de revelar para nós o que devemos falar. Com efeito, não sereis vós que havareis de falar, mas sim o Espírito do Pai é que falará por vós. Então, você que está em viagem, você que está agora trabalhando, você que está estudando, você que está em casa, você que está em família, com os amigos, há de testemunhar Jesus, há de colocar a pregação, há de colocar o Senhor Jesus em todos os ambientes onde você estiver pisando, mas com sabedoria, com discernimento e na obediência do Espírito Santo. Agora, o que me assusta, mesmo nesse evangelho, é o versículo 21, onde fala: eh, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o próprio filho à morte.
Os filhos se levantarão contra seus pais e o matarão. Isso aconteceu durante a perseguição romana aos cristãos, tanto em Israel como em Roma, onde tinha o Império Romano que perseguia e matava cristãos. As pessoas, para se ficarem livres daquela perseguição, ia lá e apontava mesmo. Ó, meu irmão tornou-se cristão, né? Minha irmã, meu pai, ou então o pai falava, era o filho. E isso acontece também nos dias de hoje na família. Aquele que na família, muitas das famílias, que se levanta e identifica como cristão convertido, né, também são criticados, são perseguidos, são isolados. Então, nós temos também esta realidade até os dias de hoje. Mas não é muito diferente o que aconteceu na vida de São Bento, por exemplo. São Bento, nós sabemos que a partir da sua conversão e a partir do seu trabalho para a construção do reino de Deus, ele formou, né, origem ali nos mosteiros beneditinos, formaram 23 papas, vê só, 5.000 bispos e cerca de 3.000 santos canonizados. Então nós pensamos assim, então ele teve uma vida fácil. Não, vida de perseguição, vida de tumulto, né, encrenca para tudo quanto é lado, mas ele se manteve firme, porque ele também confiava no Salmo 36, que fala: a salvação vem de Deus, confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor a tua alegria, e ele dará o que te pedir o coração. Ah, coloca. Está em meio às dificuldades, a realidade do mundo está difícil, ser cristão está difícil, estou afundado em dívida, estou afundado em perseguição. Coloca a sua alegria no Senhor e Ele te dará o que pedir o coração. É muito profundo entender o Salmo 36. Você vai entender exatamente aquilo que Jesus falou hoje aos seus apóstolos e discípulos, o que você vai falar, como você vai orar, o que que você vai. Pode deixar que o Espírito do Pai falará em vós, e ele dará o que pedir o teu coração. Assim, o Senhor, na primeira leitura, se revela como aquele que protege, né? Tanto José como Jacó, homens prediletos do Senhor. Então, Deus oferece essa oportunidade a Jacó de abraçar o seu filho que ele julgara que estivesse morto. Vai lá, Jacó, abraça teu filho. Morre por lá, é José que vai fechar os teus olhos. Depois volta, né? Nós sabemos que depois da morte de Jacó, ele exigiu de José que fosse enterrado na terra prometida. Mas tudo isso acontece dentro da observância do salmo de hoje, que é o Salmo 36. O Senhor cuida da vida dos honestos, a sua herança permanece eternamente. Não serão envergonhados nos maus dias, mas nos tempos de penúria, saciados. Então está aqui o que se revela no Salmo de hoje. Ser discípulo do Senhor, ser apóstolo do Senhor, realmente é difícil, mas você não será envergonhado, você não será de forma nenhuma ridicularizado, e tudo que pedires a Deus em nome de Jesus, você será atendido. E no tempo difícil é o próprio Deus que vai falar pela tua boca na medida em que você se submete ao Espírito Santo. Porque no fechamento do Evangelho de hoje ele fala: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade, verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então, estamos aí, nessa tempo onde o Senhor nos permite, até a sua vinda gloriosa, para glorificar o nome de Jesus e testemunhar o nome de Jesus e trazer almas para o Senhor Jesus. Mas haverá um tempo final, um tempo onde o Senhor há de voltar a julgar os vivos e os mortos. Mas até lá, que nós estejamos firmes, firmes no Senhor, para perseverar até o fim e seremos salvos. Nós
toda a nossa família e todos aqueles que o Senhor nos confiar. Vamos entregar a Deus almas, como fez São Bento, o santo de hoje. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E dentro do projeto nós temos a Reflexão do Dia, que é um programa diário com o objetivo de estudar as palavras que compõem a liturgia diária e descobrir, né, o que a igreja quer passar para nós dentro da liturgia diária. E hoje ele nos fala para perseverar. O Senhor nos pede para perseverar e nos tempos difíceis clamar a Deus, como nos orienta a bula do Salmo 36. Clamar a Deus, porque Deus não nos vai permitir cair no vexame, nas tentações, nas desilusões deste mundo. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, este ensino, para que mais corações possam compreender e aceitar o desafio da liturgia de hoje. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.